Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus. Você sabe dizer o que difere, qual a diferença do cristianismo para todas as outras religiões que existem no mundo? E que o cristianismo é a única religião que declara que Jesus é o Filho de Deus. Ninguém mais declara isso. Somente nós, discípulos de Jesus, temos essa declaração importante na nossa fé. Ele é o Filho de Deus. E foi isso que nós acabamos de cantar. Receba toda a honra, receba toda a glória, o precioso Filho de Deus, a maior confissão do cristianismo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por este tempo. Muito obrigado por tua graça, teu amor e a tua misericórdia. Muito obrigado por este tempo que aqui estamos. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Muito obrigado porque o Senhor nos deixou chegar até aqui. Muito obrigado por este culto, muito obrigado por este momento em que podemos celebrar ao Senhor, em que podemos cantar ao Senhor, bendizer o teu nome e confessar e reafirmar: tu és o Filho de Deus. A única confissão que separa os discípulos de Jesus de toda e qualquer outra religião. Essa confissão, essa crença, essa fé que nos define como teus filhos, que nos define como teus discípulos, que nos define como teus servos. Senhor, ajuda-nos na compreensão da tua palavra neste momento. Tua palavra será exposta e ela precisa, Senhor, causar efeito em nossa vida. Efeito de crescimento, de aprendizado e de prática. Ajuda-nos a entender, ilumina-nos neste tempo aqui, é minha oração em nome de Jesus. Antes de você se assentar, eu quero repetir a leitura com você do texto que foi lido pela Juliana no início do culto, que é Mateus capítulo 5 e versículo 4. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Pode se assentar. Nós estamos dando sequência na série de mensagens que tem o título Felicidade segundo Jesus, né? Que é felicidade? Que é a felicidade segundo Jesus. Então a Bíblia está nos ensinando a partir do Sermão da Montanha. E eu quero compartilhar com vocês aqui algo interessante, algo, se você ainda não se ligou nisso, você vai entender isso agora. Se você já tem uma dúvida, essa dúvida pode ser tirada agora. Mateus capítulo 5, basicamente, ele vai falar sobre o Sermão da Montanha. Quando você abre o capítulo 5 de Mateus, normalmente o título que aparece é o Sermão da Montanha. Algumas Bíblias trazem abaixo do título uma citação de outro lugar, de outro que vai te levar para outro texto. É possível que na sua Bíblia apareça embaixo do título Lucas 6, 20 a 23, que é a mesma história registrada aqui no capítulo 5 de Mateus, está registrada no capítulo 6 de Lucas. Só que tem um detalhe: quando você abre o capítulo 6 de Lucas, depois você faz o teste. Não precisa abrir agora, não. Vamos tirar da página. Quando você abre no capítulo 6 de Lucas, vai estar assim: o Sermão da Planície. Então, Mateus está o Sermão da Montanha, em Lucas está o Sermão da Planície. Será que é uma contradição apostólica? Eu digo para vocês, não. Na verdade, isso tem a ver com o endereço de quem estava ouvindo a mensagem. Então, quem estava ouvindo a mensagem em Mateus? Quem estava ouvindo a mensagem em Lucas? Quem está ouvindo a mensagem em João? Quem está ouvindo a mensagem em Marcos? Então, eles escrevem para comunidades distintas, com um olhar distinto para a religião. Então, por exemplo, Mateus, se você pegar Mateus, ele escreve para uma comunidade judaica. E isso fica nítido para nós quando a gente abre a genealogia de Jesus em Mateus. Mateus começa a relatar Jesus a partir dos patriarcas. Lucas começa a relatar Jesus a partir de Adão. Olha a diferença. Por quê? Porque Lucas escreve para uma comunidade de gentios. Então, os patriarcas não são tão relevantes assim, né? Então, para os judeus, uma comunidade de judeus que ouvem sobre Jesus e ouvem a genealogia de Cristo a partir dos patriarcas, dá mais importância. O monte para o judeu é um lugar importante. O que o salmista diz? Eleva os meus olhos para os montes.
Então o monte, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então o monte na cultura judaica é um negócio importante, é algo imponente, que tem a ver com a religião e tudo mais. Mas para quem não é judeu não tem tanta relevância assim, né. Então quando você pegar a sua Bíblia e for ler o Sermão da Montanha em Lucas, ele vai estar como o Sermão da Planície, que é totalmente diferente, mas o conteúdo é o mesmo. A palavra, a mensagem é a mesma, né. Então, dito isso, outra parte importante aqui que a gente precisa salientar, destacar, é que esse certamente é o primeiro sermão de Jesus registrado, porque nós temos o primeiro milagre, que é nas bodas de Caná da Galileia, mas o primeiro sermão, de fato, de Jesus registrado é o Sermão da Montanha ou o Sermão da Planície, dependendo do evangelista. E aí, Jesus então começa a trazer, e aí é muito interessante quando a gente volta lá para o começo do capítulo 5, versículo 1, diz assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo sentado, seus discípulos se aproximaram, e o que que ele faz na sequência? E ele começou a ensinar. Então Jesus agora está ocupando um lugar de um rabino, de um rabi, onde ele começa a ensinar. Então notem que esses ensinamentos de Jesus, eles muitas vezes vão conflitar os ensinamentos antigos de outros rabinos, de outros rabis. Na concepção judaica, quem ora, o religioso, ele é visto como uma pessoa forte, como uma pessoa imponente, uma pessoa importante, uma pessoa que tem acesso aos melhores lugares. E é interessante que Jesus começa a desconstruir isso. Então, o Sermão da Montanha começa a desconstruir o discípulo dele, aquele que segue a ele, aquele que serve a ele, não é esse poderoso. O que Jesus faz aqui no Sermão da Montanha é destacar as nossas fraquezas e as nossas limitações. E ele fala assim: porém, tem um detalhe, se você é assim, se você reconhece sua fraqueza, se você sabe dos seus limites, se você não é uma pessoa que se engrandece por causa da religião, você é bem-aventurado. Então Jesus está criando uma nova forma de encarar a religião. Como devemos encarar a religião? Como devemos enfrentar a religião? Como devemos estar nessa religião? Com todas as nossas mazelas, com todas as nossas fraquezas. Assumimos isso diante de Deus. Na nossa religião só tem um que é forte e poderoso, e esse é Jesus Cristo. Ele é forte e poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele é quem consegue, ele é o superpoderoso. Nós temos nossas limitações. E não é a religião que vai nos tornar fortes. O que nos torna fortes é Jesus vivendo em nós. O que nos torna fortes é a vida de Cristo manifestada em nós. O que nos torna forte é a graça de Deus manifestada na nossa vida. Então não é o que fazemos, não é a religião, mas é o que Cristo faz por nós, o que o Deus poderoso faz por nós. E aí o Sermão da Montanha, ele traz essa característica. E aí vamos ficar apenas agora no versículo 4, que diz: bem-aventurados os que choram. Ninguém gosta de chorar. Normalmente o choro nos remete a alguma coisa triste. Normalmente o choro nos remete a alguma coisa ruim. Normalmente o choro nos remete a um trauma, a um problema, a uma circunstância que nós não gostaríamos de viver. Mas Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. E talvez essa seja a aplicação mais importante de tudo isso aqui. Nós vamos chorar, nós vamos ter momentos de choro mesmo. Só que pior do que chorar é não ser consolado. Pior do que chorar é chorar sem ter ninguém por perto. É chorar sem saber que ninguém está te ouvindo. É chorar sem saber que você está no mundo sozinho. A O sofrimento causado, a tristeza causada, e ainda agrega isso
a sensação de solitária, né, estar solitário, não ter ninguém para te amparar. Mas Jesus fala que se nós chorarmos, nós seremos consolados. Nós temos um consolo. E é interessante a gente ver isso, por exemplo, quando nós vamos em velórios de pessoas que eram cristãs, pessoas que passaram a vida como discípulos de Jesus. Os velórios dessas pessoas não há tanto sofrimento, há uma tristeza, há um choro, mas há o consolo. Qual que é o consolo? Essa pessoa vai herdar a vida eterna. Essa pessoa dorme no Senhor. Olha o consolo. Agora, uma pessoa que morre sem Cristo, que morre sem Jesus, que morre sem a esperança da vida eterna, é um desespero, é um chororô, é gente querendo pular dentro do caixão, é gente que desmaia, é gente que passa mal, porque não tem consolo, não tem mais esperança. Se foi, resumiu ali, acabou ali. Mas quem chora em Cristo tem consolo. E Jesus fala aqui, não é somente porque vai ter alguém com a gente. Às vezes nós estaremos sozinhos mesmo, geograficamente, né? Estamos geograficamente sozinhos, mas nós sabemos que tem alguém que olha por nós, alguém que está intercedendo por nós. Então o nosso choro, a nossa tristeza, ela nunca seremos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos se estamos em Jesus Cristo. Nunca estamos abandonados, desamparados se estamos em Jesus Cristo. Nós podemos até chorar. E o salmista diz, né, que o choro pode durar uma noite. Uma noite. Mas a certeza dele diz assim, ó, mas a alegria vem pela manhã. Isso é uma certeza de quem está em Cristo. Isso é uma certeza de quem tem sua vida firmada em Deus. Nós podemos chorar, a tristeza faz parte da vida. Chorar faz parte da vida. Ficar triste faz parte da vida, porque o pecado nos herda isso. Herdamos isso do pecado. Não era esse o projeto inicial de Deus para nós. Mas o pecado nos faz sofrer. Nós vamos chorar muitas vezes. Mas o que nos traz paz, a nossa alma, o nosso coração, é saber que quando choramos aos pés de Cristo, quando choramos na presença de Jesus, nós temos consolo. Nós somos consolados. Não é um choro à toa, não é um choro qualquer, é um choro onde nós recebemos o consolo da parte de Deus. Então, este versículo, ele nos ensina que, por mais que estejamos passando por momentos tristes, nós mais estejamos passando por momentos angustiantes, né? É possível que você diga assim, poxa, mas a minha noite está durando muito, né? A minha noite está parecendo a noite da Groenlândia. Tem período de inverno na Groenlândia, a noite dura 6 meses, né? Minha noite é igual uma noite na Groenlândia. Pode ser mesmo. Pode ser que o sofrimento esteja se estendendo, pode ser. Mas saiba de uma coisa, você não chora sozinho. Você não chora sozinha. Você não sofre sozinha. Existe um Deus que está te consolando. Existe um Jesus que está te consolando. Existe o Espírito Santo que é enviado sobre a sua vida para te consolar nesses momentos. Esses momentos tão difíceis, esses momentos tão duros que você passou, que você viveu, ou que você esteja vivendo. Mas existe alguém que se importa com você. E esse alguém, ele é o consolador, ele te consola, que ele tem poder para isso. A Bíblia fala sobre sofrimento, e eu quero abrir a partir desse texto algumas ideias que a gente possa refletir sobre elas. E a Bíblia fala sobre várias maneiras, sobre vários momentos, sobre a questão do sofrimento, né? O sofrimento é uma realidade para nós. Estar neste mundo é sofrer. Viver neste mundo é sofrer. Por quê? Porque a Bíblia ensina que o mundo jaz no maligno. Jesus garantiu que no mundo nós teremos aflições. Então, se Jesus garantiu que nós padeceríamos aflições, é certo que nós vamos padecer aflições. Ao contrário do que algumas teologias pregam por aí, que a gente não deve mais sofrer, né? Tem uma igreja que tem um slogan, pare de sofrer. Só tem uma forma de parar de sofrer, gente.
Morrer. Só para de sofrer quando morre. Não tem outra maneira de parar de sofrer. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós teremos aflições. Nós padeceremos por aflições. Mas Jesus nos garante, ele garante que nós teremos aflições, mas ele garante também: eu venci o mundo. Tem gente que completa o versículo, né? Vós vencereis. Não, calma. Não é assim. Mas nós temos a garantia de Jesus. Ele diz: eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo e nós estamos conectados nele, nós estamos nele, vivemos com ele, vivemos para ele, a certeza de que ele venceu o mundo também é nossa. Também é nossa. Também é a nossa certeza. Então, não estamos isentos, né, do sofrimento por sermos discípulos de Jesus. Isso é uma mentira que é pregada. Algumas pessoas querem ensinar isso para a gente, querem fazer com que nós entendamos assim, mas não é assim. Isso é uma doutrina antibíblica. Nós vamos sofrer aqui, mas nós temos o consolo. Nós vamos chorar aqui, mas nós temos o consolo. Nós vamos sofrer, mas nós sabemos para onde nós iremos. Jó, no meio do seu sofrimento, o que ele disse? Eu sei que meu Redentor vive. No meio do sofrimento, no meio da maior provação da vida dele, ele tinha uma certeza: eu sei que o meu Redentor vive. E eu verei. É isso. Então, por mais que o nosso sofrimento esteja grande, por mais que o nosso sofrimento esteja nos sufocando às vezes, mas nós precisamos orar a Deus e dizer assim: Senhor, eu sei que meu Redentor vive. E um dia eu verei. Eu sei que meu Redentor vive. Não existe sofrimento maior que o nosso Redentor. Não existe problema maior que o nosso Redentor. Não existe dor maior do que o nosso Redentor. Nada é maior do que o nosso Redentor. E Jó tinha essa certeza. E nós também temos essa certeza. O sofrimento, ele pode ser um propósito de Deus para nos apurar, para nos maturar na sua jornada. Então, se você não está sofrendo por coisas que você plantou, Deus está te provando. E Deus está te provando para que você seja aprovado, aprovada por Deus. É um sofrimento que tem essa característica. Tiago vai falar sobre isso, né? É interessante pensar sobre o consolo também, porque Jesus disse que ele iria e que ele mandaria. O que ele mandaria para nós mesmos? Um consolador. Olha que negócio espetacular. Deus disse: eu vou, mas eu vou mandar. Quando eu chegar lá, eu vou mandar um consolador, né? Aquele que vai andar com vocês, aquele que vai estar ao lado de vocês, né? O Paráclitos que João fala, né? É aquele que vai andar junto, aquele que é o advogado de vocês. Então vocês não estarão nunca desamparados, porque tem um consolador que está com você. Então, por mais que o sofrimento seja grande, nós temos um consolador. Pensando no sofrimento novamente, né? Jesus, ele sofreu, né? Se nós abrirmos capítulo 53 do profeta Isaías, o profeta Isaías diz que ele era um homem de dores. Essa expressão, um homem de dores, significa dizer que esse homem, ele nunca teve um dia sem dor na vida. Isso que significa homem de dores na Isaías. Homem de dores em Isaías é alguém que nunca viu alegria. É alguém que nunca viveu um momento de satisfação. Do princípio ao fim, a vida dele era dor. Sentia dores o tempo todo, desde o momento que nasceu até o momento que morreu. Homem de dores que sabe o que é padecer. Aí a gente dá um choque de realidade, né? Se o Filho de Deus veio e sofreu, vocês acham mesmo que nós seremos poupados de algum sofrimento? Não é muita ingenuidade da nossa parte achar isso?
Achar que se o Filho de Deus, que é considerado um homem de dores, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é padecer, por que nós deveríamos ser poupados? Nós que merecíamos o sofrimento. Nós que estávamos condenados. Então, o sofrimento de Cristo também serve para nós de espelho de referência. E aqui isso que é importante. Por que isso é importante para nós? Porque todo sofrimento que você esteja vivendo na sua vida, Cristo sabe como funciona. Toda dor que você está sentindo hoje, Jesus sabe como funciona, porque ele foi homem como a gente. E esse é um ponto extraordinário do plano redentivo. Jesus se faz homem e hoje ele consegue entender o nosso sofrimento e a nossa dor. Não só entende o nosso sofrimento e a nossa dor, como manda o Consolador. Então, não existe nada em nós que Jesus não conheça. Não existe nada em nós que Jesus não saiba. Não existe dor, não existe sofrimento em nós que Jesus não tenha vivido, não tenha passado por ele, não conheça. Então nós podemos recorrer a Jesus. Nós podemos orar a Cristo. Nós podemos nos entregar a Jesus, porque ele sabe que a gente está passando. Ele também sofreu e sentiu na pele. Jesus, quando o assunto é sofrimento, ele não é um teórico. Ele não leu em livros. Ele viveu na pele. Ele sabe o que é sofrer. Sabe o que é padecer. Homem de dores, como diz Isaías, né? E uma coisa sensacional que a gente precisa entender com o sofrimento, gente, é que, irmãos e irmãs, é que mesmo sofrendo aqui, nós temos a esperança de uma vida futura. E esse talvez seja o melhor de tudo. O melhor que a Bíblia nos ensina. Não existe nenhum sofrimento que perdure eternamente. Não existe nenhuma dor que perdure eternamente. Mas nós temos uma vida que vai durar eternamente. Mas a vida em Cristo é uma vida eterna. Então o nosso sofrimento acaba. Em algum momento acaba, em um momento ele vai sanar. Mas a nossa vida segue. Eu vou trazer aqui o conceito de Paulo, no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Lá no finalzinho, a partir do 16, 17, 18, quando ele fala que ele olha para as coisas que ele não vê. Porque as coisas que ele vê, elas são temporais. As coisas que ele vê, elas passam. Mas ele olha para as coisas que ele não vê, por quê? Porque as coisas que ele não vê, elas são eternas. Nós temos um sofrimento que nos conduz à vida eterna. A morte pode ser até um sofrimento, mas a morte não nos para, porque Jesus garantiu: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Ele vai ser ressuscitado no último dia. Então notem, não existe nada que possa nos abalar se estamos em Jesus. Não existe nada que pode nos deter se estamos em Jesus. Não existe sofrimento que pode nos parar se estamos em Cristo. Porque até a morte ele dá jeito. Até para a morte ele tem solução. Nem a morte pode nos segurar se estamos em Cristo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É isso. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, o sofrimento que bate na nossa porta, de vez em quando, ele é um sofrimento que então não vai nos parar. Nós não vamos ficar presos nele. E uma outra garantia importante, a gente tem no Apocalipse. E ele enxugará dos olhos toda. Isso é importante. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não são algumas lágrimas. Toda lágrima será enxugada. Então nós podemos chorar hoje. Nós choramos hoje. Às vezes choramos sozinhos, solitários, sem ninguém por perto. Mas ele sabe cada lágrima que sai do seu olho. Ele sabe cada
cada momento que você passa de dor, de sofrimento, e vai chegar um momento, lá na eternidade, lá na bênção futura, onde nós temos a certeza de que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós não ficaremos sofrendo a vida inteira. E o sofrimento, por incrível que pareça, ele precisa despertar em nós a solidariedade. Por que a solidariedade? A solidariedade aqui tem muito a ver com fazer o que é certo. Solidariedade é quando a gente faz o que é certo. Nós estamos vendo alguma pessoa sofrendo, nós, irmãos em Cristo, nós precisamos fazer algo, agir de alguma forma. E isso tem a ver com amor. Mas não é com qualquer tipo de amor. É com o amor que vem de Deus para nós. A gente fala muito sobre amor de Deus, amar com o amor de Deus, né? A palavra, já falamos sobre isso em alguns momentos aqui, mas a palavra mais usual no Novo Testamento para se referir ao amor de Deus é agape. O que significa agape? Agape é o amor que faz o que é certo. Agape é o amor que produz a atitude correta. Então, quando a gente fala de solidariedade, a gente está falando de agape. A gente está falando de um amor que produz a atitude correta. Então, quando nós estamos vendo alguém sofrer, o que é o correto? Qual que é a postura certa? Qual que é a conduta correta? Quando estamos vendo alguém sofrer, nós nunca devemos julgar, porque é natural que venha o julgamento. Ah, tá vendo aí? Bem feito, ó. Tá pagando o que fez. Mas você não está aqui para... Isso não é ser solidário. Julgar não é ser solidário. O sofrimento das pessoas precisam provocar em nós o sentimento da solidariedade, não do julgamento. Nós não estamos aqui, não somos colocados por Deus para julgar ninguém, para dizer bem feito, está tendo o que merece. Pode até ser que essa pessoa esteja mesmo colhendo o fruto do que ela plantou, mas não sou eu que vou dizer isso. Eu não estou aqui para julgar isso. Isso pertence a Deus. É a Deus. Então, cuidado com os julgamentos. Cuidado com o que você fala em relação ao sofrimento dos outros. Não desdenhe do sofrimento das pessoas. Pelo contrário, demonstre amor de Deus. Demonstre solidariedade. O sofrimento também serve para isso. O sofrimento também precisa nos juntar, nos unir. E não separar, não tratar o outro como um leproso, né? As pessoas tinham doença de pele, no Antigo e no Novo Testamento eram tratados como ralé da sociedade, e ninguém chegava nem perto. A pessoa que sofre, ela precisa de amparo, ela precisa de ajuda, ela precisa de cuidado, não de julgamento, não de julgamento. Quando nós julgamos, nós não estamos aplicando a prática do amor de Deus, não. Mas se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Você não pode ajudar, não atrapalhe também, só não julgue. Então, a importância do sofrimento que também precisa gerar em nós o sentimento correto, né. E eu quero finalizar aqui este tema, eh, voltando para o consolo. Então Jesus afirma no capítulo 4, perdão, no capítulo 5, versículo 4, que todos os que sofrem, todos os que choram, eles são bem-aventurados, eles são, eh eh, vistos por Deus, né. A expressão grega makarios, são bem-aventurados os que choram, são bem vistos por Deus, são virtuosos. Por quê? Porque eles serão consolados. Então tem muito uma crença, né, todos vocês já devem ter ouvido, uma crença que diz assim: "Homem não chora, menino, homem não chora, engole o choro porque homem não chora", né. "Para de chorar porque homem não chora", né. Homem chora, mas chora aos pés de Cristo. Homem chora e chora aos pés de Jesus, porque lá nós seremos consolados. Não adianta chorar à toa, né. Chora no lugar certo. Vamos chorar aos pés de Jesus, chorar com o nosso Salvador, porque Ele vai mandar o consolo. Amém? Equipe de louvor.